Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Vou pedir para toda a igreja se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. E vamos fazer essa leitura agora, um versículo apenas. Já acharam? 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Está escrito assim: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Amém? Eu vou reler, preste atenção. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Agora eu vou ler pela terceira vez e quero que toda a igreja repita. Vamos lá. E não murmureis. Mais alto. E não murmureis. Como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Vamos aplaudir muito e dizer graças a Deus, porque esta palavra existe para orientar a nossa vida. Isso, aplaude mais ainda. Senhor Deus e Pai, recebe o louvor do teu povo. Teu povo que está te aplaudindo, te glorificando, te bendizendo, te exaltando. Enquanto estas palmas, este louvor está subindo, meu Deus, vai derramando as tuas bênçãos neste lugar. Fala agora com cada pessoa aqui presente. Abre os ouvidos para ouvir a tua palavra. E que a palavra desça até o coração. Que a tua palavra seja enviada agora, através da tua própria boca, ó Deus. Usa os nossos lábios para falar. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Poder sentar. Por essa leitura que nós fizemos aqui, está bem claro que murmurar não é de Deus. Nós podemos murmurar de várias maneiras. Através de uma reclamação boba. Ah, que droga, tenho que trabalhar. Ou então, puxa, olha que porcaria de salário que eu ganho. E assim por diante. Olha que casa ruim que eu moro. Olha que vida triste que eu levo. Isso tudo é uma murmuração que cada pessoa que reclama, na verdade reclama contra Deus. Porque nós sabemos que estamos neste mundo pela vontade de Deus. Amém? Todo mundo sabe disso. Ah, eu não pedi para nascer. É outra murmuração. Porque você não pediu, mas Deus te pôs no mundo. E quando você murmura, quando você reclama, na verdade você está reclamando de Deus. E todo tipo de murmuração, ao invés de atrair uma coisa boa, atrai o destruidor. Ao invés da tua reclamação produzir um bom resultado, acaba gerando uma consequência grave na tua vida. Jesus, quando estava aqui na terra, ele um dia viu que as pessoas estavam murmurando dele. E ele falou: não quero que vocês murmurem, não. Não murmureis. Veja no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 41. Aqui, ó. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Murmuraram contra Jesus. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando Jesus reclamou e disse para as pessoas não murmurarem, é porque as multidões estavam seguindo Jesus, muito mais agora depois daquela multiplicação dos pães. E Jesus falou: vocês estão me seguindo porque eu dei pão para vocês comerem.
Agora vocês não trabalhem pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E as pessoas que estavam ali naquela hora começaram a questionar Jesus, porque ele dizia que ele era o alimento vivo que tinha descido do céu para matar a fome da humanidade. E as pessoas estavam dizendo: mas faz um sinal aí para nós, porque Moisés, ele orou e choveu pão do céu. Aí Jesus disse: Moisés não vos deu o pão do céu, o meu Pai Celestial vos dá o verdadeiro pão do céu. E quem comer deste pão, eu ressuscitarei no último dia. E as pessoas começaram a murmurar: peraí, como desceu do céu? A gente conhece o pai dele, o José, conhecemos a mãe dele, a Maria, conhecemos a família dele, sabemos que ele é o filho do carpinteiro. O que ele está falando que desceu do céu? Então Jesus pegou as pessoas ali, murmurando, reclamando. E veja, quando Jesus disse no versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então Jesus está dizendo que se murmurar contra ele, se não recebê-lo, a pessoa não vai ter a salvação. Quando Jesus estava se referindo a ele mesmo como pão vivo que desceu do céu, quando as pessoas estavam dizendo: mas Moisés fez chover o maná, que sinal que tu fazes? Quando Jesus disse: não murmureis, estava na mente de Jesus e no entendimento daquelas pessoas que murmuravam contra ele, aquela passagem bíblica do Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, capítulo 16, quando o povo estava reclamando com Moisés, murmurando também, dizendo: Moisés, você nos trouxe aqui nesse deserto para morrermos de fome. Lá no Egito, pelo menos, as panelas estavam cheias de carne. E as pessoas murmuravam. E olha só, como a murmuração não era contra Moisés, e sim contra Deus, ainda que eles murmurassem de Moisés. Então vamos ler aqui, Êxodo 16, verso 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tende tirado para esse deserto, para matares de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. Quando o povo murmurou contra Moisés, na verdade a reclamação era contra Deus, porque quem tinha tirado o povo do Egito era Deus. Então Deus tomou a reclamação para si, chamou Moisés e disse: Moisés, eu vou fazer chover pão, e o povo vai comer carne. Versículo 7: e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Moisés está dizendo: vocês reclamam da vida? Na verdade estão reclamando de Deus. Não queiram me responsabilizar, disse Moisés, nem Arão. Vocês podem reclamar conosco, mas a reclamação final é com Deus. Vocês não devem murmurar. Agora veja só, a murmuração do povo fez o próprio Deus mandar o maná que choveu na terra, e o povo todo dia ia lá e pegava uma porção e tinha que comer naquele mesmo dia. Deus falou para Moisés: fala para o povo não guardar para o dia seguinte, porque se guardar para o dia seguinte, não está confiando em mim. Fala para o povo pegar cada dia a sua porção e comer o pão de cada dia, o maná. E o povo fez isso. Alguns desobedeceram e foram lá e falaram assim: bom, vai que amanhã não chove pão, é melhor eu guardar para amanhã. E recolheram mais do que era permitido recolher e levaram para suas tendas. Só que aquilo que foi recolhido a mais bichou, estragou, cheirava mal. E as pessoas descobriram que não podiam guardar, que o maná era para cada dia, que Deus iria sustentar a cada dia. Quando uma pessoa pegava muito maná para aquele dia, porque tinha muita fome, então naquele dia o que ela pegava era suficiente para ela. Se a pessoa não tinha muito apetite e pegava pouco, aquele maná era suficiente para aquele dia. Quem pegava muito para aquele único dia, não com a intenção de guardar para o dia seguinte,
não estava pegando demais. E quem pegava pouco, não pegava de menos. Mas você sabe que uma vez por semana o judeu para tudo. Ele é obrigado a descansar. É o Shabá, é o dia do descanso. Como é que eles iam fazer se Deus falou, cada dia vocês vão pegar o pão, só que no dia do descanso vocês não vão? Aí Deus falou, naquele dia eu vou preparar com antecedência para vocês. Na sexta-feira vocês peguem o dobro para o dia seguinte. Porque no dia seguinte, sábado, não quero ninguém me desobedecendo. Eu quero que vocês confiem no meu sustento. Quero que vocês obedeçam a minha palavra. E na sexta-feira o povo então foi orientado a pegar o dobro de maná. E guardou para o dia seguinte. Mas diz a palavra que no dia seguinte não estragou, nem bichou, nem cheirou mal. Então no dia seguinte aquilo ficou conservado. Se eles tentassem guardar em qualquer outro dia da semana, sem ser sexta-feira, então bichava, estragava, cheirava mal. Mas se fizessem isso na sexta-feira, para que no dia de Shabá eles descansassem e ficassem adorando a Deus, então para o dia seguinte o maná não estragava. Olha só, a murmuração foi contra Deus. O pão eles receberam. Ah, pastor, então dá resultado murmurar, porque se eles não tivessem murmurado não teriam o que comer. Você vai ver agora. Vamos continuar lendo aqui, versículo 8. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra Ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Aí o povo comia maná até se fartar. Todo mundo achando, a gente reclamou, se a gente não reclama não vem, como a gente reclamou veio. Eles achavam que era uma boa reclamar. Não é não. Capítulo 17, a partir do versículo 3, aí, você vai ver que eles estão reclamando agora com sede, eles querem beber, eles querem água, e não tem água no deserto, como é que vai ter água para tanta gente? Eles voltam a murmurar. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizestes subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Eles estão pedindo água. Ok, Deus vai fazer a rocha no deserto brotar água para eles matarem a sede. Agora, o que interessa realmente para aquelas pessoas que estão no deserto, caminhando em direção a um destino, a um objetivo? Eles querem chegar à terra prometida, a terra que será deles, por herança de Abraão. O objetivo daquela caminhada não é o pão e nem a água, mas eles estão vivendo em função do pão e em função da água. Eles estão perdendo a visão da terra prometida. Todo dia eles murmuram, tem pão. Todo dia eles murmuram, tem água. Mas o objetivo não era o pão nem a água, o objetivo era a terra prometida. Só que na hora de chegar na terra prometida, todos os murmuradores foram impedidos de entrar. Por isso que Paulo escreveu lá, em 1 Coríntios 10:10, não murmureis, como muitos deles fizeram, e pereceram no deserto pelo destruidor. Olha o que vai acontecer com os murmuradores. Tem pão, tem água, mas não entram na terra prometida. Eles vão ser impedidos de entrar lá. Veja comigo aí no livro de Números, capítulo 14, a partir do versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Dize-lhes, pois, assim como eu vivo, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Quer dizer, a murmuração fazia com que o povo recebesse pão milagrosamente e água de uma maneira sobrenatural. Mas o principal, que era entrar na terra prometida, isso eles perderam. Eles foram impedidos de entrar. O que a murmuração faz na tua vida cristã?